eu imaginei escrever aqui muito rapidamente para comentar, eu fiz algumas notas assim aqui para não esquecer de algumas coisas. Primeiro, capturar um pouco de onde vem a nossa autonomia, um pouco da história universitária, da importância dessa autonomia, como é que ela é vista hoje, já, e a partir daí a relação que existe entre a autonomia universitária e seus 4 tópicos que eu vou falar, e a própria carreira docente, de como uma coisa não pode ser independente da outra. E a partir daí eu vou passar um pouco pela questão da carreira mesmo e da dedicação exclusiva. Eu sou um professor de dedicação exclusiva na UNB, e depois eu quero tomar tudo isso em cima do contexto grande que a gente vive do ponto de vista político. Vou me arriscar aqui em falar de João, um filósofo da história, porque passa um pouco pela história da filosofia, a história da universidade. Não sei se para quem não é da área, a gente deriva, na verdade, da igreja. É da escolástica, que vinha das escolas. Chega lá no século XI, um tal do Papa, tem um pessoal de história aí? Os alunos de história, ou de filosofia também. Então se cria as escolas, todo mosteiro e toda igreja, eu não me lembro o nome do Papa não, mas sei que foi no século XI. Toda igreja e todo mosteiro tinha que ter uma escola para formar os padres, e naquela época ainda eles herdavam muito da filosofia, das questões gregas, e etc., e da gramática, da geometria, enfim. E aí se formavam os intelectuais dentro da igreja e as escolas, daí a noção de escolástica. No século XIII aparece um cara muito importante com seu discípulo, um tal de Alberto Magno, com o Tomás de Aquino levando, acompanhando. E eles, de qualquer forma, claro que não são só eles, isso quando acontece está sempre circulando a ideia em outros, mas eles capturam uma noção mais. Imagine, a gente estava no meio da Idade Média e alguém começa a falar de que a gente poderia separar o que era uma filosofia teológica, um pensamento de Deus, e uma investigação da natureza, uma investigação do mundo físico, o que era a razão utilizada para compreender os desígnios de Deus e o que era uma razão utilizada para conhecer os próprios mistérios da natureza. Essa operação, que parece simples, foi se condensando de uma forma de criar uma necessidade de uma autonomia no meio daquela igreja absolutamente doutrinária para a produção do conhecimento. A nossa autonomia nasce no meio de uma circunstância extremamente dogmática, extremamente doutrinária, que é essa história, e é daí que a gente foi capaz de fazer, alguns séculos depois, uns 2 séculos depois, uma revolução científica que marca toda a nossa história de Ocidente, toda a história da nossa produção de conhecimento. Inclusive, a própria filosofia passa a ser moldada um pouco pelo que a revolução científica foi capaz de fazer. Isso é só para imaginar o tamanho da importância do que é uma autonomia universitária. E que agora ela começa a ser, e aí a Ronalda falou muito bem, não se trata de uma situação pontual, é uma nova maneira de compreender a universidade, e essa guinada à direita, de certa forma, que o mundo todo está tendo, né? A nossa geopolítica se organiza de novo agora, sem nenhum enfrentamento ao capital, que já existia, independente se a gente achava bom o enfrentamento, ou se ele teve sucesso ou não, a experiência comunista, mas ela fazia um contraponto ao que estava sendo colocado naquele momento, e isso fazia com que os países precisassem se adequar, né? Então os direitos, o próprio estado de bem-estar social vai nascer disso. E nesse momento há uma tendência, quem virou o Deus medieval, que tem mais características de Deus medieval, é o próprio mercado. Se naquela época a gente podia dizer, não podemos ir contra os desígnios de Deus, não podemos ir contra os desígnios do mercado, parece que não há nenhuma escapatória, e é ele que determina todo o movimento e todas as formas e todos os poderes que estão constituídos. E é esse mercado que, de certa forma, agora começa a querer moldar, inclusive, a própria produção do conhecimento, e isso afeta muito a nossa autonomia, porque agora, em lugar de um Deus severo e vingador, nós teremos um mercado cruel e destruidor, né? Que é o que a gente está vendo ser feito. Então, hoje, nós já temos depois de todo esse processo histórico em que a gente cria uma autonomia e tenta sustentá-la, uma autonomia universitária, que é também uma autonomia da produção do conhecimento acadêmico, a gente tem hoje uma
uma autonomia que a gente já entende, né, ela, do ponto de vista mais contemporâneo, como uma autonomia financeira, uma autonomia administrativa, uma autonomia acadêmica e uma autonomia científica. Que é isso que baseia as nossas autonomias. Esse movimento que está acontecendo agora e que Bolsonaro consegue estar no extremo dele, ou seja, ele é agressivo até para os próprios outros iguais a eles e mais leves do que ele fere todas as autonomias da gente. A financeira nunca foi o nosso forte, né? Até porque nós dependíamos de investimento o tempo inteiro, de decisões de investimento. Financeira não foi o nosso forte. A UNB às vezes sobrevive um pouco, está sobrevivendo agora com os ataques que estão sendo feitos, que exatamente por ela estar em Brasília e por ela ter uma história muito de enfrentamento o tempo inteiro, dentro da ditadura militar, depois do que foi no governo Collor e etc., ela está sofrendo um ataque muito grande em seu financiamento, por exemplo. Então, nós tivemos 48 milhões, baixou de 160 para 70 milhões o investimento da UNB, e ainda assim eles contingenciaram 48 milhões e cortaram 30%. Além disso, eles limitam o teto, eles ficam falando de empreendedorismo quando interessa, mas mesmo que se capte dinheiro fora, como se captou, muitas pessoas captaram dinheiro ou de unidades federativas, diferente não é dinheiro da União, ou de iniciativa privada, e eles limitam o teto de gasto e dizem, não, já ultrapassou os seus 120 milhões que você podia de teto, então mesmo que você capte, você não pode executar. Ou seja, há toda uma estrutura para primeiro ferir financeiramente. Eu começo a dizer que ela não presta por aí. Depois eu chego na administrativa. As OS que está no projeto Futuros é a maior ameaça disso. Ou seja, eu começo a entregar organizações sociais de direito privado, elas passam a tomar conta dos patrimônios, dos prédios físicos também. Imaginem, eu moro num prédio da universidade, eu moro dentro do campus, na colina, que chama a colina, onde moram técnicos administrativos e professores. O mercado imobiliário em Brasília sempre quis tomar aquele lugar. São prédios belíssimos, hoje estão acabadinhos por fora, mas são prédios muito bacanas, etc. E eles querem tomar e querem fazer provavelmente negócio com aquele local e que terá um impacto social para a gente muito grande. Então, do ponto de vista administrativo, a OS vai dizer como é que vai ser feita. Ela cria uma competição e transformará o João Carlos numa espécie de rainha da Inglaterra. Ele vai ficar ali dizendo, eu queria tomar um cafezinho, represente aqui ela, mas ele não tem decisão nenhuma para fazer com os recursos, como administrar, como direcionar, o que é que faz, isso passa a estar na mão das OS. A autonomia acadêmica é a autonomia de como a gente, como professor, quem é que pode dizer, mais do que nós mesmos aqui nessa sala, qual é a melhor maneira da gente fazer os cursos, quais são os conteúdos que se deve colocar, como é que algo de fora pode começar a querer dirigir esse tipo de fazer acadêmico propriamente dito. E o científico nem se fala, porque aí nós já sofremos, sim, dentro da ciência hoje, uma enorme influência dos interesses de mercado na produção de conhecimento. Se a gente tomar o exemplo dos medicamentos, por exemplo, 15% é inovação. O resto é repetição para vender para o mesmo mercado. Há muito tempo se denuncia isso e se está em uma série de artigos importantíssimos e não chega a ninguém. De que os novos medicamentos, por exemplo, são piores do que os mais antigos, os de 30 anos atrás. E isso é um escândalo do ponto de vista científico já. Agora você imagina quando você pega a universidade e você diz, agora ela é do empreendedorismo. Então capte seu recurso. Então vamos lá, professor, o senhor quer falar sobre Platão e como é que eu encaixo Platão no mercado? Eu não sei. Como é que eu encaixo uma crítica da própria influência da indústria ou do mercado no fazer científico? Quer dizer, como é que eu financio sociologia da ciência ou bioética, por exemplo? Ninguém sabe como é que eu vou fazer isso, porque isso começa a receber um investimento um peso muito grande.
Então, a verdade é que esse projeto cola muito bem com a estupidez, com a brutalidade do atual governo, porque é um governo obscurantista, então ele nem compreende tudo isso, mas ele compreende de que ele tem um ressentimento e ele não quer o saber. Tem gente que chama esse novo governo o nome é complicado, mas é um novo modelo político, que chama-se necroliberalismo neofascista colonial. Que negócio grande, só cientista político para pensar um negócio desse. Mas necroliberalismo, que é um liberalismo, mas é um liberalismo destruidor, absolutamente irresponsável em todos os planos, aquilo que eles não conseguem fazer nem mais no país deles. Mas aqui sim eu posso destruir, queimar florestas, posso encher gente de lama, derrubar represas e matar o que eu quiser. Aqui é o lugar do pasto. Então tem a noção colonial e é um necro, porque se alguém conseguir dizer o que é que a gente viu ser elevado, construído nesses últimos 9 meses, a gente só vê destruição. Então é o necro, é a morte, é o gozo na morte, e é um gozo na morte que ele mostra, inclusive, com o seu símbolozinho de arma, de liberação de arma, de estímulo à violência policial que mata a nossa juventude nas periferias o tempo inteiro. Então, é um gozo na morte, é um gozo na violência. E ele é neofascista porque o fascismo mesmo tinha um Estado forte. O fascismo tinha uma coisa nacionalista. Isso já não serve mais, obviamente. Então, eu preciso de algo que seja, ao mesmo tempo, um discurso fascista, esse discurso que quer controlar até nossos corpos, dizer como é que a gente pode obter prazer, ser feliz, como é que a gente deve se comportar em cada momento, a quem você deve amar, a quem você deve partilhar prazer e etc. Então ele toma os corpos, né, organiza os corpos, como o fascismo bota, tem uma estética, tem uma forma que, se eles pudessem, eles colocavam, e que a gente viu como exemplo, inclusive, durante a campanha. Os funcionários da Havan colocavam meninos em fila. Em Brasília, está acontecendo a militarização das escolas. Não sei se vocês ouviram falar isso. A polícia militar está dentro. Aqui também? É porque na Bahia eu pensei que isso não pega, aqueles meninos vão se conformar com o negócio desse, não. Mas, enfim. Ou seja, então, essas tonalidades o tempo inteiro fascistas, mas ao mesmo tempo sem Estado nenhum. Sem proteção nenhuma de Estado, sem nenhum dado, por mais que fossem cruéis as coisas, existia um Estado e agora não existe mais o Estado. Então, é um Estado mínimo fascista. E isso é algo, de certa forma, novo dentro da política, do que a gente tinha visto da política. O que é que a carreira docente tem a ver exatamente com isso? Absolutamente tudo, porque pela nossa forma de compreender, e isso tem também as suas bases lá antigas, das academias mesmo, somos nós que fazemos tudo. A gente organiza, a gente diz que hora tem a aula, a gente pega 4 anos da nossa vida e se dedica a ficar sofrendo, porque sofre um gestor de uma universidade no posto, tanto da UNEB quanto da UF. É um sofrimento o dia a dia de lidar com isso, mas é nosso esse fazer, é nossa casa. É isso que cria na gente a própria noção de algo que está ali fora e que é independente um pouco da sociedade, que é para poder exatamente criticar, fazer parte, fazer pontos, mas poder funcionar de maneira independente. Então, essa carreira e a importância da carreira é porque sem ela, como é que eu tenho a academia? As OS, por exemplo, do Projeto Futuros podem estar lá, não diz que não pode contratar. E eles já falam na contratação de professores CLT, ou seja, nós estamos aqui lutando pela dedicação exclusiva e eles conseguem avançar para dizer a gente não vai ter nem isso, nem a própria carreira universitária, mesmo que ela não seja DE, porque eu começo a contratar e a fazer uma substituição lenta e gradual por professores, que aí já não tem mais concurso e que eu indico e que eu faço uma maneira. Então vejam que grau de tomada da produção do conhecimento, da produção do saber, da aplicação crítica, assim, aonde esse projeto, que de certa forma, por mais louco que pareça, cada vez fica mais claro que é uma coisa de um tamanho muito grande e que quer, sobretudo aqui, nos colocar nesse lugar de paz. O DE é absolutamente exclusivo, não é nem só
pelo fato, quer dizer, nem só não, que isso é muito importante também, mas pelo fato de que a gente está ali, está dedicado, está trabalhando, está o dia inteiro. Mas é porque o DE, ele cria exatamente essa impossibilidade de você dividir interesses. Se eu sou professor, mas eu começo a ter alguma outra atividade, eu não posso mais viver sendo só professor, outros interesses começam a despertar e eu começo a agir dentro da universidade em função desses interesses. Então é toda uma concepção filosófica de destruição da própria universidade para instaurar uma outra coisa que é a serviço disso tudo. O que eu acho que é mais importante, fico muito satisfeito de ver um auditório cheio como esse. Nem sempre eu tenho conseguido isso em Brasília. Por incrível que pareça, não sei que efeito é que se dá lá, mas nós somos uma população que votou 70% nessa estrupice política que a gente está vivendo. Então, isso não é assim dentro da universidade, mas há um desencanto, uma desmobilização, talvez pela presença. Então, diante disso, diante de todo esse cenário, que eu digo que me lembra muito um medo que eu tinha na infância, que era daquela história da Bela Adormecida, quando o jardim vira todo espinho e as nuvens cinzas cobrem tudo e não tem mais sol e só tem espinho para você passar, e que eu não sei por que menino, pensava talvez por ter sido um menino criado na ditadura militar, esse jardim já me assombrava e agora esse jardim volta. Então, a nosso despertar, eu acho que a coisa mais importante é como é que a gente transforma essa indignação da gente em mobilização para o enfrentamento. Não há possibilidade de enfrentamento desse governo com diálogo. Eu não estou falando do governo da Bahia nesse momento. Apesar de que é triste também ver um governo em que a gente põe esperanças, agir com um pragmatismo liberal, igualzinho a todos os outros, e justificar cortes na universidade em função desse pragmatismo tipicamente liberal. Então, mas não estou falando, quando eu falo isso, aí também vamos colocar os devidos níveis, né? Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando exatamente do poder mais central. Então, eu acho que convido a todos a ganhar os espaços banais de relação. É no Uber, é no táxi, é no cafezinho, é na venda. Isso tem uma importância grande, porque é assim que a gente vai criando maior resistência e maior empatia em relação ao que a gente precisa fazer, e vamos para a rua porque não tem condição de diálogo com esse governo, não. O fascismo é também a morte da linguagem. Ok, obrigado.